Amor, 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 amor. A gente vai até escutar música hoje, ó. Ihu! É pra gente entrar no ritmo aqui da musiquinha, ó. Tá bom, senão o YouTube vai me bloquear, vai pedir direitos autorais. Gente, seguinte, hoje a gente vai estudar sobre sistema digestório. Vou sair aqui do meio porque o importante é o sistema digestório. Eu sou bonito, mas o importante é a aula, né? Peraí. Pronto, saí do meio. Gente, sistema digestório não, gente, é sistema endócrino, viu? Sistema digestório a gente nem estuda no nono ano. É coisa lá do oitavo ano. Mas é o endócrino. Hoje a gente vai falar sobre os hormônios, coisas que quase vocês não têm, né? Nós, adolescentes, somos cheios de hormônios. A gente vai estudar como é que esse processo se dá no nosso corpo. Gente, sistema endócrino é o sistema responsável por todas essas atividades hormonais do nosso corpo. Sempre que a gente falar em metabolismo, a gente vai estar falando sobre hormônios. Então, para dar característica sexual, é um determinado hormônio. Para produzir leite no período de lactação, é um determinado hormônio. Para menstruar, é um hormônio. Para criar espinhas no rosto, pode ser consequência de um aumento de hormônios. Para fazer o ciclo menstrual ser regular, para originar uma gestação, para absorver glicose, tudo é a base de hormônios, tá certo? O que são hormônios? Hormônios são substâncias que são produzidas e liberadas no nosso corpo. Às vezes essas substâncias são liberadas no dentro de uma cavidade, às vezes essas substâncias são liberadas na corrente sanguínea, tá certo? E quem produz e libera essas substâncias que a gente chama de hormônios são as glândulas. Existem três tipos de glândula. Existe a glândula endócrina, aquela que produz substâncias e libera dentro do próprio corpo. Existem as glândulas exócrinas, são aquelas que produzem substâncias e liberam fora do nosso corpo, como as glândulas sudoríparas, que produz o suor e libera fora do nosso corpo. E tem as glândulas mistas, são aquelas que são endócrinas e são exócrinas ao mesmo tempo, tá bom? Então, hormônios são substâncias produzidas e liberadas dentro ou fora do nosso corpo. E quem produz essas substâncias são as glândulas. Aí você vai lembrar de glândula sudorípara, glândula como o ovário, o testículo, ele é uma glândula, tá bom? Existem glândulas que são meio adiposas, né, de origem adiposa. Então a gente vai ver diversos tipos de glândulas, tá bom? A ação do hormônio se dá quando esse é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas. Então, glândula endócrina é aquela que vai produzir e liberar uma substância dentro da corrente sanguínea. Muito bem. Até chegar no órgão, que é o órgão-alvo, aquele órgão que deveria ser o alvo mesmo, deveria receber aquelas determinadas substâncias, tá certo? Então você está vendo aqui, ó, uma célula vai produzir, vai segregar, vai liberar essa substância, vai carregar na corrente sanguínea até chegar naquela célula que é o alvo da ação daquele hormônio, tá certo? Então, hormônios são substâncias produzidas, liberadas e que vai agir e atingir diversas partes do nosso corpo, tá certo? Por exemplo, existe o hormônio do sono. O hormônio do sono ele é uma substância que é produzida de forma específica. A única forma do hormônio do sono ter ação é se for através da escuridão. Então o hormônio do sono ele sempre vai atuar quando estiver escuro. Por isso que a gente só dorme quando a gente está de olho fechado. Captado isso aí? Então muito bem. Vamos passar para frente. Esse é o sistema endócrino e as principais glândulas do nosso corpo. Você tem aqui o hipotálamo, certo? Você tem a hipófise, que é a glândula mestra, embora pequenininha, ela vai regular todo o metabolismo do nosso corpo no que tem a ver com hormônios. A gente tem aqui as paratireoides, a tireoide. Tireoide não é uma doença, pelo amor de Jesus Cristo, não passa essa vergonha não. Tireoide, gente, é uma glândula que existe no nosso pescoço. Todo mundo tem isso, homem e mulher, tá bom? Todo mundo tem isso. Glândula tireoide. Às vezes ela aumenta de tamanho, às vezes ela retrai o tamanho dela, aí tem que ser tratada. Mas todo mundo tem isso. Tem as adrenais ou suprarrenais, ficam em cima dos rins. Tem os ovários na mulher, obviamente, tá certo? Tem o testículo no homem. Aqui tá no mesmo desenho só para dizer que tem, mas não tem ninguém que tem ovário e testículo ao mesmo tempo não. O sangue de Jesus tem poder, amarra esse negócio. Tá bom? Então vamos. O hipotálamo. O hipotálamo produz todos esses hormônios.
produz o hormônio tireotrofina, o adrenocorticotrófico, o somatotrófico, que é o hormônio do crescimento, que vai agir até mais ou menos 18, 19, podendo ir até em alguns, até 21 anos, dependendo da atividade física, do sedentarismo, tá bom? Somatotrófico, então, hormônio do crescimento. O LH, que é um hormônio luteinizante, e o FSH, que é um hormônio folículo estimulante, que é aquele que vai fazer o óvulozinho sair de dentro do folículo e iniciar o processo de menstruação ou de gestação, dependendo se tiver tido uma relação sexual favorável, no sentido de o espermatozoide encontrar o óvulo, ou não, tá bom? E a prolactina, o nome é bem... ajuda muito, né? A prolactina é para produção de leite mesmo, tá certo? Lembrando que a produção de leite, gente, quer seja na mulher ou no homem, você deve estar rindo agora, mas na mulher, quanto maior for o estímulo de sucção da criança no seio da mãe, mais prolactina ela vai produzir, portanto mais leite também ela vai produzir, tá bom? E é possível que uma mulher que não estivesse grávida e começa a ter o estímulo de uma criança no seio, é possível que ela passe a produzir leite para poder suprir uma determinada criança que nem foi gerada por ela, tá certo? Só pelo ato de sugar o seio, tá bom? Professor, e no homem? Não interessa no homem, tá bom? Vamos deixar só para mulher. Amém. Pronto. O próximo. Então, o hipotálamo aqui, ó, tá bom? O hipotálamo é uma glândula endócrina humana, possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e o antidiurético. Gente, antidiurético é um hormônio que vai evitar que a gente faça o tempo inteiro o xixi. Então, nesse exato momento, você está de frente ao computador, de frente ao celular, assistindo a aula, e você não está urinando, eu quero acreditar, você não está urinando, porque esse hormônio está evitando essa diurese, tá certo? Essa liberação de urina. Em alguns casos, esse hormônio antidiurético ele é inibido. Por exemplo, quem bebe, o hormônio antidiurético é inibido pela ação do álcool. Quem está num local muito frio, o local muito frio para um ar-condicionado inibe a ação do hormônio antidiurético. É por isso que em locais frios ou pela ação do álcool, a pessoa fica o tempo todo fazendo xixi. Tá bom? Esse é o hormônio antidiurético. E eles são armazenados e liberados por uma outra partezinha que é a hipófise. Tá bom? Então a gente tem o hipotálamo, tem a adenohipófise, a neurohipófise e tem esses hormônios que vão agir nessa região. São muitos nomes, mas você vai aprender porque você é um aluno construído, você é um aluno top, você é um aluno estrogonofe, você é o Pikachu da biologia. Vai, ó, aluno Power Ranger. Presta atenção. Então aqui a gente tem a hipófise que libera determinados hormônios. Gente, vamos ver os hormônios aqui, ó. A prolactina, eu já falei, produção de leite, tá bom? O gonadotrófico, que por enquanto basta você saber que o hormônio gonadotrófico ele vai participar principalmente do processo de gestação. Lembra aquele examezinho no sangue que a mulher faz para determinar se está grávida ou não? O beta-HCG. Então, o beta-HCG é o hormônio, esse HCG é o hormônio córeo, que é uma regiãozinha lá que é formada na gestação, e esse G é de gonadotrofina. Então é hormônio gonadotrofino coriônico. Gostou do nome aí? Dá até para colocar nome e sobrenome do filho. Então, gonadotrófico. O tireotrófico vai atingir a tireoide, vai atuar na tireoide. O adrenocorticotrófico vai atuar nas suprarrenais. E o somatotrófico vai agir nos ossos, para os ossos poderem ser estimulados a crescerem e você ficar alto e bonito igual o professor de biologia de vocês. Muito bem. Outra partezinha, outra glândula é a adenohipófise, tá bom? A adenohipófise, ó, hormônio do crescimento. Quem tem deficiência na infância dele gera uma doença chamada de nanismo, tá aqui o desenho, ó. Quem tem excesso na infância gera o gigantismo, o gigantismo, olha aqui, ó, essa diferença aqui. E o excesso na vida adulta gera a acromegalia. A acromegalia, a cabeça é muito grande. Tô falando daquela pessoa que você conhece, não, mas a cabeça é muito grande, os dedos são muito grandes, as extremidades são mais avantajadas, tá bom? Vamos ver outra aqui. Tireotrofina, tá dizendo aqui, ó, atua na tiroxina, aliás, atua na tireoide para produzir um hormônio chamado tiroxina, tá bom? A deficiência é o hipotiroidismo e o excesso é o hipertireoidismo, tá bom?
O adrenocorticotrófico está aqui, vai atuar nos rins. Continuar vendo aqui a prolactina, ó, desenvolvimento de mama e a produção de leite. No homem a função ainda é desconhecida, tá bom? Não significa dizer que não é produzida, mas pode ser que seja produzida, mas essa função é desconhecida. Na verdade, a prolactina, gente, é um hormônio que está o tempo todo sendo produzido no corpo da mulher. Quando o corpo percebe que não vai ter função, porque a mulher não está grávida, não vai amamentar, então ele se desfaz e os aminoácidos são todos absorvidos. O hormônio folículo estimulante, no homem, induz a produção de espermatozoide. Na mulher, promove a liberação do óvulo lá do ovário. O óvulo, ele é uma célulazinha dentro de uma cápsulazinha que a gente chama de folículo. Quando ele amadurece, ele sai dentro do folículo e caminha em direção ao útero. Se for absorvido, se for fecundado, vai ser absorvido pelo útero e vai começar o processo de gestação. Se não for fecundado, então o útero vai perceber que esse óvulo que vai chegar lá não é fecundado, vai descamar a parede do útero e essa descamação, essa liberação da parede do útero, que a gente chama de endométrio, vai sair através do canal vaginal com liberação de sangue. É a conhecida menstruação, que na maioria das adolescentes e jovens não possuem ciclo menstrual regular. Aliás, na maioria das mulheres o ciclo menstrual não é regular, tá bom? Tem até anticoncepcionais específicos para regular esse ciclo menstrual durante a adolescência, né? O problema são os riscos, né? Mulheres geralmente tomam anticoncepcionais, passam a tomar anticoncepcionais muito cedo, passam em 12, 13, 15 anos tomando anticoncepcionais, tem um risco maior de mioma, né? E uma dificuldade enorme de engravidar. Muito bem. O hormônio luteinizante, que no homem induz o testículo a produzir testosterona. O nome é testosterona porque é produzido no testículo, dá características sexuais masculinas. Não significa dizer que mulher não tem testosterona. A mulher tem testosterona e está relacionada ao libido, ao desejo sexual. Mulheres com uma taxa de testosterona maior têm um libido, um desejo sexual maior, tá bom? O homem, quando tem uma queda de testosterona, ele também tem o libido diminuído. Na mulher, é a estimulação da ovulação, a liberação do óvulo e o desenvolvimento desse corpo lúteo, que é que vai gerar o folículo. Muito bem, para frente. O hormônio diurético, eu expliquei, né? Ele diminui, ele retém um pouquinho da urina, o tempo da urina, né? Para você poder fazer xixi. É alterado, principalmente em quem tem diabetes. Pessoas que têm diabetes têm esse hormônio alterado. Tá bom? Aqui é só explicando como é que vai funcionar no rim. Por enquanto isso aí não tem importância pra gente. Pra frente, o próximo é esse hormônio, a ocitocina ou oxitocina. Na verdade esse nome passou por correção, ele é ocitocina e ele promove a contração do útero durante o parto. Então, não sei se você já ouviu falar, aquela injeção de força, não é para a mulher ter força não. Na verdade, a injeção de força é um hormônio, é uma dose alta de ocitocina para fazer o útero contrair mais e a mulher conseguir expulsar o bebê na hora do parto. Na verdade, ela vai sentir mais dores porque o útero ele vai contrair mais, tá certo? A gente chama de injeção de força porque vai auxiliar a mulher a poder contrair para poder o bebê sair, né? Porque ela vai ficar mais forte para poder ter o parto não, tá bom? Antigamente, as civilizações muito antigas, as mulheres tomavam vinho para poder retardar o parto até uma data mais ou menos que elas queriam, porque o álcool ele age sobre a ocitocina inibindo a função da ocitocina, tá bom? Então a ocitocina tem essa função e o estímulo para a liberação de ocitocina é a sucção da mama, né, pelo bebê. Então cada vez que o bebê está sugando o seio da mãe, tanto produz ocitocina, né, como também produz a prolactina para a produção de leite, né? Ele ajuda nessa ejeção do leite. Muito bem. Próximo hormônio é da glândula tireoide. Gente, a tireoide ela tem a função de regular o metabolismo do nosso corpo através da produção de dois hormônios muito importantes, que é o T3 e o T4. Triiodotiroxina e a tiroxina. Tá bom? Se esse vídeo ficar com muitos nomes, você volta e assiste ele de novo. É muito importante. Tá bom? Ambos são produzidos a partir do iodo. Quando falta iodo, essa glândula tende a aumentar de tamanho para poder captar mais iodo ainda, tá certo? Então, o excesso desses hormônios
pode produzir a perda de peso, pode deixar nervoso, a exoftalmia, que é esse olho arregalado fora da caixa, tá bom? E o bócio, que é um inchaço dessa região do pescoço. Mas todas as pessoas têm tireoide. Quem tem deficiência na produção de hormônios é que tem problemas na tireoide. Às vezes nasce até um nódulo e a pessoa tem que tirar, porque às vezes é de origem cancerígena. Benéfico, mas de origem cancerígena. Continuando, aqui são desenhos, tá bom? Tanto de exoftalmia quanto de bócio endêmico. Olha só a forma que fica o pescoço dessa pessoa aqui, tá bom? Característica de hipotireoidismo, hipertireoidismo. As paratireoides também produzem um hormônio, que é o paratormônio. Tem a função de auxiliar na absorção de cálcio, no equilíbrio de cálcio entre o osso e o sangue. Se tiver pouco cálcio no osso, então o paratormônio tira do sangue e joga para o osso. Se tiver pouco cálcio no sangue, tira do osso e joga para o sangue. Então quem vai fazer esse balanço são os paratormônios, que é um hormônio, o próprio nome está dizendo, produzido pelas paratireoides. Biologia é uma coisa linda, gente. Vai lhe aproximar de Deus, igual químico. Bom, aí é o equilíbrio entre sangue e osso em relação ao cálcio. As suprarrenais, que vai produzir hormônios muito importantes, como a adrenalina. A adrenalina ela vai ser liberada nessas reações de medo, de pânico, de susto, né, de nervosismo. Por quê? Porque geralmente quando a gente está numa reação de pânico, susto, medo, ansiedade, o nosso corpo ele precisa ser oxigenado mais, principalmente porque a nossa respiração fica deficiente. Então, para fazer o nosso corpo receber mais sangue, a adrenalina é liberada na corrente sanguínea e aí faz o coração bater mais forte, que é para poder levar mais sangue para as demais regiões do corpo. Minha mulher passou na minha frente, fiquei apaixonado por ela, meu coração acelera, ela tá aqui rindo. O coração acelera. Por quê? Porque eu fiquei nervoso na hora que eu a vi. E aí o meu coração acelera para poder levar sangue para diversas partes do corpo e eu não bater as botas, continuar vivo para poder me aproximar dela, tá certo? Então a adrenalina sempre vai fazer o coração acelerar para poder a gente ter sangue suficiente das demais partes do nosso corpo, tá bom? E é produzido lá na região renal, mas a atuação é principalmente no sangue. Tem gente que toma até quando está com problemas de respiração, né? Tá doente, tá com uma tosse muito grande. É para poder liberar as vias aéreas para poder respirar. Vamos para os outros, né? Tem aqui o cortisol. A gente não vai se deter muito com o cortisol, porque tem algumas características que não fazem parte do ensino fundamental 2, tá bom? E a aldosterona também não. Ok? Gente, o pâncreas tem uma característica muito importante. O pâncreas ele produz dois hormônios: a insulina e o glucagon. A insulina pega a glicose do sangue e joga para dentro da célula. E o glucagon pega essa glicose dentro da célula e joga para o sangue. Aí vai ficando essa brincadeirinha para poder ter um equilíbrio. No diabético ele não produz a insulina, né? Em um dos tipos de diabetes ele não produz insulina, por uma questão aí de autoimunidade, né? Vocês vão ver isso no ensino médio. Se ele não produz insulina, ele só tem um hormônio que tira da célula e joga para o sangue. Ele não tem um hormônio que tira do sangue e joga para a célula. Então, a diabetes nasce nessa circunstância onde a taxa de glicose é muito elevada. Que insulina e glucagon. A insulina atua principalmente após as refeições e o glucagon atua principalmente entre uma refeição e outra. Muito bem. Tá terminando, gente. Aqui é o pâncreas, né? Fica nessa região posterior ao estômago e ao intestino, tá certo? Isso aí é onde fica o pâncreas. Aqui está dizendo onde é que são produzidos os hormônios, que nessa região chamada de ilhota pancreática ou ilhota de Langerhans. Muito bem. Por fim, os testículos, que produz testosterona, também produz os espermatozoides, tá bom? O hormônio folículo estimulante produz espermatozoides, induz a produção de espermatozoide, e o hormônio luteinizante a produção de testosterona, mas ambos são atuantes no testículo, que sempre fica fora do corpo, né, no homem, porque a temperatura do testículo tem que ser menor do que a temperatura do corpo. Se a temperatura do testículo estiver muito elevada, a produção de espermatozoides fica prejudicada. Por isso que o saco escrotal e o testículo fica fora do corpo e não dentro do corpo.
Existem homens que acabam nascem, né, com o testículo dentro do corpo e é feito uma cirurgia para descer esse testículo pro lado de fora do corpo, tá certo? Na mulher, os hormônios atuam nos ovários, tá bom? Aqui, ó, os hormônios produzidos são estrógeno e a progesterona, ambos vão atuar no processo menstrual e também no processo de gestação. Uns são inibidos, outros são atuantes. Sofre influência do hormônio folículo estimulante, do hormônio luteinizante, que vocês viram lá no início, que é produzido pela adenohipófise. Muito bem. Então, progesterona e estrógeno, dois hormônios produzidos lá na região do ovário, que vai atuar tanto na gestação como na menstruação. Tranquilo, né? Aqui são algumas características do estrógeno e da progesterona, tá certo? O estrógeno, ele estimula o desenvolvimento das paredes do útero, que é o endométrio. Ele induz o amadurecimento dos órgãos genitais, tá? O nascido do pelo pubiano, a formação da estrutura vaginal, tudo isso aí é função do estrógeno. E a progesterona, junto com o estrógeno, né? A progesterona vai atuar preparando a parede do útero para receber o embrião. Quando não recebe um embrião, então essa parede do útero é liberada, que é o processo de menstruação. E o desenvolvimento das glândulas mamárias, né, dos seios, também é ação da progesterona. Em mulheres que sofrem, que passam por cirurgia de mudança de sexo, né, são transexuais, os ovários são retirados para não haver mais produção de progesterona e aquela característica feminina ser perdida e tomam dose de testosterona. No hormônio é o inverso. O pênis ele é removido, é transformado num pequeno órgão, como se fosse um clítoris, e o testículo é removido para não produzir mais testosterona e não ter mais características masculinas. E aí tomam doses de estrógeno e progesterona para ter características mais femininas, uma pele mais limpa e tudo isto. Tranquilo, entendido até aí, gente? Então, no próximo vídeo vocês vão ver alguns exercícios e a parte teórica encerra-se por aqui. Grande cheiro, tchau!